Fala, meus amores, tudo bem com vocês? Bom, hoje vamos falar um pouco sobre o processo de urbanização no mundo. Tudo bem? Não sei se vocês já viram, mas tem várias atividades disponíveis lá no Google Drive, inclusive da segunda unidade, viu? Para quem não chegou ainda na segunda unidade, vamos correr e adiantar para que vocês não fiquem muito atrasados, ok? Bom, então, para falar sobre urbanização no mundo, primeiro a gente precisa ter uma visão do mundo, né? E nada melhor do que uma imagem de satélite tirada pela NASA que mostra toda a distribuição de luminosidade no mundo inteiro. A partir dessa imagem, a gente consegue chegar a diversas análises, como, por exemplo, quais são as áreas mais urbanizadas, quais são as áreas mais inóspitas, né? Ou seja, aquelas áreas onde há dificuldade para a gente estabelecer a vida, para que a gente consiga desenvolver as atividades humanas. Então, nessa imagem, a gente consegue perceber, por exemplo, que há uma concentração bem grande de luminosidade aqui, tanto no sudoeste asiático, quanto na Índia, tanto na Europa, quanto nos Estados Unidos, um pedacinho do Canadá, e aqui no litoral brasileiro. Né? Se vocês prestarem bastante atenção, o pontinho mais brilhante fica aqui embaixo, lá no sudeste, na região de São Paulo, né? Ou seja, demonstrando para a gente qual a região do nosso país, quais são as regiões do mundo que são mais urbanizadas e que possuem mais acesso ao desenvolvimento tecnológico. E aí vocês se perguntam, mas como que a gente pode medir o desenvolvimento tecnológico, o processo de urbanização, a partir da luminosidade? Ora, o que é que uma cidade precisa para funcionar? Energia, né? A energia ela é o motor desde a primeira revolução industrial. A produção de energia foi que favoreceu o aumento das indústrias e, consequentemente, da urbanização. Então, a energia ela é primordial para o funcionamento das cidades. E quanto mais uma cidade cresce e se desenvolve, mais demanda energética ela possui, né? Então, em relação à demanda de energia elétrica, por exemplo, ela é fundamental. Muitas cidades, né, como por exemplo Tóquio, Nova York, a própria São Paulo, são cidades que mesmo durante a noite parecem que ainda está claro, né? O céu ainda está claro, por quê? Por conta da quantidade de luzes nos letreiros, da quantidade de luzes nos postes das ruas, das luzes das casas acesas, e tudo isso é refletido para o universo e a gente consegue captar através da imagem de satélite e consegue fazer essa análise. Tudo bem? Bom, então alguns dos conceitos principais relativos à urbanização é que, primeiro, urbanização, né? A ação de urbanizar. É a ação da gente urbanizar algo. A urbanização, ela ocorre através de quatro principais processos. O primeiro, que é, eu coloquei aqui, mas não está na ordem, né? O primeiro que seria o da industrialização, né? A industrialização, como eu falei, é, ela é o motor do processo de urbanização, porque através das indústrias é que a gente começa a ter uma concentração populacional, é que a gente começa a ter uma concentração de serviços, de infraestrutura para atender a essas demandas. Então, com a industrialização, o que é que vai acontecer? É natural que haja um êxodo rural. Ora, se lá no campo a vida é um pouco difícil, é difícil conseguir emprego, é difícil ter internet, é difícil ter água encanada, é difícil ter luz elétrica. E na cidade, na área urbana, é mais fácil. Para onde é que a pessoa vai? Ela vai para a área urbana, né? Então começa a haver uma saída das zonas rurais para as áreas urbanas por conta desses novos fatores atrativos que as indústrias vão trazer. Além disso, um outro processo muito importante é aquele da verticalização, né? As edificações que começam a acontecer nas cidades, inclusive as edificações, são, digamos assim, o cartão postal da urbanização. Quanto mais uma cidade é urbanizada, mais a gente vai encontrar grandes edifícios nessa cidade, né? O edifício ele chega a ser, inclusive, a primeira coisa que a gente consegue observar nessas cidades extremamente urbanizadas. Então, quando a gente vai para um bairro, imaginem aqui em Salvador, quando a gente vai para um bairro mais popular, normalmente esse bairro tem mais casas. Quando a gente começa a ir para um bairro onde há um desenvolvimento urbano maior, a gente vai começar a ver mais edifícios. Claro que isso também está ligado à renda daquelas pessoas, né? Mas não somente a isso, né? Os prédios eles servem para quê? Para que a gente consiga diminuir o espaço.
ocupado pelas pessoas. Então a gente verticaliza, e no momento que a gente verticaliza, a gente condensa a população naquela região, e provavelmente, se isso foi necessário, é porque naquela região havia um fator atrativo muito grande para que essas pessoas quisessem se estabelecer ali. Tudo bem? Outro ponto interessante são os serviços, né? Os serviços, eles dizem respeito a praticamente todo o setor a praticamente não, a todo o setor de serviços que a gente conhece. Então, academias, salão de beleza, cursos, faculdades, todo tipo de serviço que a gente precisa ter acesso, lotérica, banco, supermercado, né? São serviços. Então, esses serviços, eles também formam uma rede que vai criar toda essa atração para a cidade. Carro do ovo. Vocês estão ouvindo? Enfim, vamos lá. Bom, então esse é o processo de urbanização, né? O crescimento urbano, ele não necessariamente é a urbanização. O crescimento urbano, ele diz respeito ao aumento da população urbana em detrimento da população rural em determinado lugar, né? É basicamente isso, é bem simples. Em relação ao que a gente conhece como cidade, veja que eu não falei ainda sobre o termo cidade, mas o que a gente conhece enquanto cidade vai ser definido através de dois critérios, um qualitativo e um quantitativo, como vocês estão vendo aqui no slide. Bom, segundo a ONU, cidade vai ser qualquer aglomeração populacional superior a 20 mil habitantes, né? Essa conceituação da ONU é bem genérica, né? Juntei 20 mil habitantes no lugar, pronto, cidade. Já o IBGE, ele tem uma outra conceituação, né? Ele vai definir um outro critério, que é cidades são quaisquer aglomeração urbana, independente do número de habitantes, desde que seja sede de município. E aí entra um conceito interessante. Muita gente acha que município e cidade são as mesmas coisas, mas não são, né? Então, para que vocês consigam entender isso de forma bem simples. Município é toda extensão territorial delimitada, né? Então, quando eu falo assim, o município de Salvador, o que é? É toda a extensão que pertence a Salvador com delimitação territorial. É todo, quando a gente olha para o mapa, está lá, o município de Salvador. E o que é a cidade? A cidade é a sede urbana do município. Como aqui em Salvador, o IBGE diz que tem 99% de população urbana, a gente entende que toda a área municipal é uma cidade. Mas existem outros municípios onde você tem uma área urbana e uma zona rural. Conseguem compreender? O município vai ser toda extensão territorial, mas a cidade nem sempre é o município inteiro. Sempre tem aquela cidade que a gente vai no São João, que tem aquele município, desculpa, que a gente vai no São João, e aí tem a parte urbana, né? A cidade e tal, mas tem a zona rural, que normalmente, não sei vocês que são mais novos, mas a gente que tem um pouco mais de idade, né? Nossas famílias costumavam morar mais nessas zonas rurais. Então, no São João vai, faz fogueira, essa coisa e outra. Então, é essa diferença, né? Município, extensão territorial. Cidade, a sede urbana do município. Mas o município também pode ter uma zona rural, que não é o caso de Salvador, porque 99% da nossa população é considerada urbana. E também tem outra coisa interessante, em relação ao tamanho das cidades. Né? O IBGE define que até 100 mil habitantes eu tenho uma cidade pequena, até 500 mil habitantes eu tenho uma cidade média, e mais de 500 mil habitantes eu tenho uma cidade grande. Então, eu quero que vocês pesquisem aí, coloquem aqui nos comentários qual a população da cidade de Salvador e se ela é uma cidade pequena, média ou grande. Vou aguardar, viu? Todo mundo. Bom, vamos seguindo. Tá, a gente tem uma outra coisa interessante. Tipos de cidades, né? As cidades, conforme elas vão crescendo, elas vão adquirindo características bem, como eu posso dizer, bem específicas. Então, por exemplo, o que é uma metrópole? Uma metrópole é uma cidade com mais de 1 milhão de habitantes normalmente e que vai ter uma concentração de serviço e de outras atividades.
Aqui em Salvador, como é que a gente fala? Região metropolitana de Salvador. Ou seja, Salvador é uma metrópole, né? Primeiro porque ela tem mais de 1 milhão de habitantes, nem vou falar o número exato porque vocês têm que colocar aqui nos comentários. E segundo, porque aqui a gente concentra uma quantidade de serviços e atividades muito grande, né? A maioria das pessoas que moram nos municípios mais distantes aqui na Bahia vem para fazer faculdade, vem para ir para o hospital, vem para ir no shopping, vem para comprar roupa, diversos tipos de coisas, comprar carro, seja lá o que for, vem para cá, né? Isso porque a metrópole ela tende a concentrar esses serviços. Conurbação é aquela velha discussão, é, Lauro de Freitas, Salvador, né? Vilas do Atlântico é Lauro de Freitas ou Salvador? Todo mundo, ora, fica com essa dúvida, né? O aeroporto é Salvador ou é Lauro de Freitas? Não sei, né? Mentira, o aeroporto é Salvador, viu? Mas está ali, bem pertinho, né, do município de Lauro de Freitas, e muitas vezes existem conflitos entre o município de Lauro de Freitas e o de Salvador por conta dessa divisão territorial mal delimitada. E a conurbação, ela é basicamente essa união física de duas cidades, né? Eu tenho uma cidade aqui, A, e a cidade B. Essas cidades começam a crescer no mesmo vetor, né? Elas vão crescendo na mesma direção, e o que é que vai acontecer? Em algum momento elas começam a se misturar, viram uma única mancha urbana, e aí quando isso acontece, a gente dá o nome de conurbação. Bom, megalópole. O que é uma megalópole? É a união entre duas metrópoles, né? Então, a gente já entendeu o que é uma metrópole, agora imagine uma metrópole que fisicamente não está tão distante de outra e que ambas conseguem estabelecer relações, né? Estabelecer fluxos entre si. Como é que a gente vai chamar? Megalópole. Aqui no Brasil tem megalópole? Tem sim. A megalópole, São Paulo, Rio de Janeiro. Aqui no exemplo eu trouxe Boston e Washington, lá nos Estados Unidos. Bom, e a gente também tem a megacidade. O que seria isso? Uma cidade com mais de 10 milhões de habitantes. Então, toda cidade com mais de 10 milhões de habitantes é considerada uma megacidade. Né? Salvador ainda é uma megacidade? Me digam, não sei. Bom, e cidade global? Vejam que cidade global e megacidade, às vezes pode até, a gente fala assim, não, megacidade, né? Mega gigante, global é a mesma coisa. Não, cidade global é aquela cidade que possui influência mundial, né? Ela vai ter uma diversificação financeira, de portos e aeroportos, de universidades e de centros de pesquisa. Por exemplo, quando a gente pensa aqui na América Latina, a cidade global que se destaca é São Paulo, né? Porque a Ibovespa está lá, nossa bolsa de valores, o maior aeroporto da América Latina está lá, uma das maiores, se eu não me engano, a maior universidade da América Latina está lá, que é a USP, um dos centros de pesquisas mais conceituados do mundo também está lá. E tudo isso faz com que a cidade de São Paulo consiga exercer uma influência em territórios, em outros territórios nacionais, não apenas no Brasil, né? Isso faz com que ela seja uma cidade dita global, ainda que numa escala menor. Mas uma outra cidade global que a gente poderia falar, por exemplo, é Nova York, né? Nova York concentra a bolsa de valores Dow Jones, e o que vai acontecer? Todo mundo o mundo inteiro, todos os países do mundo ficam ligados nessa bolsa de valores, porque é nelas que ocorrem as principais transações das grandes empresas, né? Além disso, os principais centros de pesquisa, como o Instituto de Massachusetts, que fica lá nos Estados Unidos, no estado de Massachusetts, que também, onde fica Harvard, e outros centros de pesquisas importantes, que vão ser conhecidos mundialmente, então pessoas do mundo todo vão para esses lugares. Mais duas informações importantes. Sítio urbano, que é o sítio urbano? Base física da cidade, né? É literalmente o solo da cidade. E a rede urbana vai ser, desculpinha, a rede urbana, ela vai ser uma comunicação entre cidades. Eu falei nesse instante, né, sobre rede urbana. Essa rede pode ser rarefeita ou densa. Rarefeita é quando a gente tem uma rede com poucas ramificações, né? Quando a gente tem poucos fluxos acontecendo de troca entre cidades. Já a rede urbana densa é quando há muitos fluxos,
Por exemplo, a BR-324 é um exemplo claro de rede urbana, né? Pessoas de toda a região metropolitana e também de outros municípios que vêm todos os dias para Salvador e voltam, caracterizando uma comunicação densa na nossa cidade. Bom, falando especificamente sobre a urbanização brasileira, esse vídeo vai ficar um pouquinho mais longo do que o normal, porque o conteúdo é realmente um pouco grande, né? Mas tenham paciência e fé em Deus. Bom, em relação à urbanização brasileira, o que é que a gente tem? Que aqui no Brasil, esse processo, primeiro, ele ocorreu de forma tardia, né? Da mesma maneira como a urbanização chegou tarde, a industrialização, a urbanização também chegou tarde. E aí, o que é que a gente vai ter relacionado ao processo? Primeiro, a formação das metrópoles brasileiras, que vai acontecer de forma extremamente acelerada, né? Tudo que é rápido é, de certa forma, descontrolado, é, de certa forma, sem planejamento e gera consequências. Quais serão essas consequências? Os problemas ambientais, sociais e urbanos, não é mesmo? Então, a cidade começa a crescer, a gente não tem um planejamento, o que é que vai acontecer? Vai começar a acarretar problemas socioambientais e urbanos. Daqui a pouco a gente volta a falar sobre isso, porque primeiro a gente precisa compreender como foi esse processo histórico de urbanização no Brasil. Então, vou falar sobre duas décadas que foram muito marcantes. A primeira, no século XX, no século primeiro século XX não, do século XX, né? Duas décadas do século XX. A primeira, a década de 30 e década de 50, lá na época onde a gente ainda tinha o Getúlio Vargas enquanto presidente, né? Era Vargas. Foi que começou a acontecer construção de indústrias de base e grandes empresas estatais. Então a gente teve o surgimento da, deixa eu me lembrar, da siderúrgica de Volta Redonda, que é, eu esqueci o nome. Companhia Siderúrgica Nacional. Ela é Volta Redonda, não é? Eu acho que é. Enfim, gente, meu namorado aqui me ajudando, tá? Porque você sabe, né? Bom, a Companhia Siderúrgica Nacional, a Petrobras, a Vale, dentre outras empresas estatais, ou seja, que pertenciam ao Estado. Foi que começou a acontecer um êxodo rural muito forte de pessoas do Nordeste indo para a região Sudeste. São Paulo já se caracterizava enquanto a maior metrópole do Brasil lá na década de 30. Né? Começou a haver uma forte concentração de pessoas, de indústrias e de serviços nessa região. E o que foi que surgiu? O ABC Paulista, né? Que é um conglomerado industrial de três cidades: Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano. E depois veio o D, né? Que é Diadema, que agora é ABCD Paulista. E o ABC Paulista nada mais era, como nada mais é até hoje, uma região industrial, né? Onde as indústrias se localizaram, né? Viram que aquela região era uma região boa, estratégica, para instalar as suas fábricas. Ou seja, o impulso inicial de industrialização do Brasil, ele vai ocorrer nessa época, né? Mas essa industrialização ela ainda era muito concentrada. Veja que eu não falei de nenhuma outra região que não seja a região sudeste. Já na década 50, 60, quando Juscelino Kubitschek assume o poder, e a gente posteriormente vai acabar entrando no processo de ditadura militar, vão ocorrer coisas interessantes aqui no Brasil, né? Primeiro, que a gente vai ter o surgimento do Centro-Oeste. Não é que ele passa a surgir, mas é que a ocupação urbana no Centro-Oeste começa a ocorrer, né? Começa a ocorrer aquele processo de marcha para o Oeste, quando a população começa a ser incentivada pelo governo para ir para a região Oeste, porque até então era uma região pouco pouco povoada, e aí a gente vai ter a segunda região mais urbanizada do Brasil, né? Bom, além disso, a Revolução Verde, que vocês já viram, nós já estudamos a Revolução Verde, foi todo aquele pacote tecnológico desenvolvido pelos Estados Unidos, né, lá já no finalzinho da década de 80, e que impulsionou o agronegócio aqui no Brasil. Além disso, essa saída do campo para a cidade começa a se tornar mais forte, começam a surgir as cidades do agronegócio. Aqui na Bahia a gente tem Barreiras,
Luiz Eduardo Magalhães, que vão começar a puxar essa urbanização, né? Porque, claro, se a gente começa a ter um desenvolvimento do agronegócio, a gente vai precisar de infraestrutura, a gente vai precisar de portos para fazer exportação, de estradas para fazer a distribuição, o escoamento dos produtos, a gente vai precisar de aporte tecnológico, então vai ter que começar o investimento em tecnologia, em ciência, e tudo isso, né? Tudo isso condensado no mesmo espaço-tempo, ele vai fazer o quê? Vai alavancar esse processo de urbanização. E, por fim, Brasília, né, foi a capital do Brasil, essa assim planejada, construída para ser o centro administrativo do Brasil, e o surgimento de novas regiões metropolitanas. Né? Há muita confusão em relação a essas novas regiões metropolitanas, porque muitas foram definidas através de decretos que não obedeceram, muitas vezes, à quantidade mínima de pessoas e de fluxos nessas regiões metropolitanas, mas isso é assunto para outra aula. Bom, e aí nos anos 90 vai começar a ocorrer um processo chamado de desmetropolização. A gente já estudou o que é a metrópole, né? Vocês já viram como ela acontece. E o processo de desmetropolização, ele não é o desmanche da metrópole, né? Pelo contrário, a metrópole ela continua crescendo, porém a gente começa a ter um fluxo invertido, né? As pessoas que começaram a ir lá desde os anos 30, saindo do campo para as metrópoles, elas começam a retornar para essas cidades, porque essas cidades vão passar também a se urbanizarem, e além das pessoas, as atividades econômicas, principalmente as industriais, vão começar a sair das metrópoles e ir para cidades pequenas. Por quê? Ora, numa metrópole que tem pouco espaço, cada metro quadrado é valioso. Né? Então é muito caro se manter numa cidade grande. Então o que é que essas empresas preferem? Preferem ir para cidades pequenas, onde o governo sempre vai oferecer um benefício para que elas vão para lá, para que o governo também possa dar uma contrapartida, não, para que essas empresas também possam dar uma contrapartida para a população, normalmente geração de empregos, né? Então isso ocorreu nos anos 90 e vem acontecendo até hoje. E além disso, o crescimento das cidades médias, né? Eu já falei, o deslocamento das atividades econômicas e a terceirização das metrópoles, né? É basicamente tudo que eu acabei de explicar para vocês. Bom, então, olha, vamos analisar esse gráfico. Bem interessante, a situação do domicílio no Brasil. Né? Em amarelo, nós temos a população urbana e em azul, rural. Observem como essas colunas amarelas elas vão crescendo de forma exponencial. Né? Elas vão crescendo muito e elas não param de crescer até o ano de 2010. Agora, em relação à coluna rural, observe que aqui em 40 era uma população pequena, essa população começa a crescer, tem seu ápice aqui na década de 40, mas começa a oscilar, né? Ela não decresce nem cresce, ela se mantém na mesma faixa. Isso é importante para a gente perceber como essa população urbana e rural, elas se... Esqueci a palavra que eu queria falar agora. Enfim, daqui a pouco eu me lembro. Bom, sobre as regiões metropolitanas do Brasil, né? Então vamos ver aqui que interessante. O Brasil tem diversas regiões metropolitanas. Olha a região metropolitana aqui de Salvador. Nesse mapa tem até a região metropolitana de Feira de Santana, que muita gente não sabe que existe, mas existe, né? Feira de Santana, se eu não me engano, em mais 5 ou 6 municípios. Então, tudo que está nesse mapa em laranja é uma região metropolitana. O que está mais avermelhado é um colar metropolitano, com entorno metropolitano e área de expansão. Ou seja, vão ser aquelas áreas onde provavelmente em algum momento serão consideradas também parte da região metropolitana. Além disso, a gente tem algumas áreas em amarelo e em laranja, que são as regiões integradas de desenvolvimento e também as aglomerações urbanas, né, que ainda não são consideradas como região metropolitanas, mas que provavelmente em algum momento também virarão regiões metropolitanas. Um exemplo bem legal aqui para vocês sobre a megalópole brasileira, um exemplo não, uma ilustração, mostrando como é
como é na prática a integração entre São Paulo e Rio de Janeiro. Então, observem, aqui é o estado de São Paulo, aqui é o estado do Rio de Janeiro, né? Então, essa rodovia aqui, a Presidente Dutra, a BR-116, é uma rodovia que vai passar desde o Rio de Janeiro, né, até São Paulo, ou seja, que tem uma integração intermunicipal entre essas duas cidades, facilmente dá para vocês de uma cidade para outra. Aparentemente também a distância não é muito longa, mas além disso, a gente tem também essa linha azul é o limite estadual, viu, gente? Esqueci de falar que o estado de São Paulo vem até aqui e o Rio de Janeiro está aqui. Bom, mas além disso, a gente vai ter usinas nucleares, usinas petroquímicas, aqui, ó, aqui em São Paulo também. Olha o ABC Paulista que eu falei para vocês. Santo André, São Bernardo do Campo, Cubatão. Agora eu estou em dúvida se Cubatão faz parte do ABC ou era São Caetano mesmo, mas acho que é São Caetano. Portos importantes, né, que ficam aqui em todo o litoral do Sudeste. Bom, então observem que toda essa rede de infraestrutura viária, né, tanto viária, hidroviária e não é viária e hidroviária, ela favorece os fluxos entre São Paulo e Rio de Janeiro, né? A influência de São Paulo sobre Rio de Janeiro e de Rio de Janeiro sobre São Paulo é mútua. Ambas estão trocando essas relações, estão trocando produtos, estão trocando serviços. Inclusive, muitas vezes a gente vê nas novelas, né? Ah, a ponte aérea Rio-São Paulo, como se fosse sair daqui de Salvador para Feira de Santana. Mais ou menos a mesma relação. Bom, esse mapa aqui é interessante, né? É um mapa com um tipo de. Ah, eu já estou esquecendo a palavra de tudo, gente, desculpa. É anamorfose. Anamorfose, esse tipo de projeção aqui. O que é que essa projeção está falando para a gente? Quais são os continentes do mundo que produzem mais emissão de carbono no ano de 2013? Por que é que parece que tudo está distorcido? Porque os territórios eles estão levando em consideração a emissão de carbono, né? Então, observa o que acontece com o continente asiático, né? Ele fica praticamente dobra de tamanho. Por quê? Porque é o continente hoje que lidera a emissão de carbono no mundo, né? E aí vem a América do Norte, em segundo, depois a Europa, a América do Sul aparece bem pequenininha, mas observe que o Brasil ainda mantém um pouco o seu formato, e a África que fica parecendo uma tripinha, né? O que é que a gente pode tirar de análise desse mapa? A gente pode perceber que nos continentes onde a gente tem menos urbanização, menos industrialização, a gente também tem menos emissão de carbono, é claro, né? A emissão de carbono ela vai ser produzida principalmente pela indústria, pela pecuária, pelos automóveis, por toda essa concentração. E nos continentes onde você tem baixa concentração disso tudo, vai haver também uma baixa concentração de carbono. Bom, agora eu vou falar sobre um dos impactos ambientais importantes que acontecem devido àquele mau planejamento das cidades, que eu tinha comentado com vocês, que é a ilha de calor, né? A ilha de calor nada mais é do que o aumento da temperatura em determinado local devido a três fatores principais, né? Quatro fatores principais. Primeiro, a impermeabilização do solo e a construção dos edifícios de concreto, né? Que são materiais que vão reter muito calor. O aumento da poluição atmosférica, ou seja, a concentração de indústrias, emissões antrópicas de calor associadas à queima de combustíveis fósseis, funcionamento de aparelhos industriais e domésticos, como os ares condicionados. Então, veja, passei asfalto na cidade toda, comecei a construir prédio, coloquei um monte de indústria, joguei vários carros nas ruas, ônibus, instalei ar-condicionados, refrigeradores, shopping, tudo isso vai aumentar a minha temperatura na cidade. E para piorar, eu peguei todas as árvores, né, que são responsáveis pelo equilíbrio térmico e retirei. O que é que vai acontecer? Eu vou ter um aumento da temperatura naquela região. Aqui em Salvador isso é muito fácil de perceber, por exemplo, na Pituba, né? Quando a gente passa pela Pituba, é um bairro que praticamente não tem nenhuma arborização,
Para todo lado que você olha tem prédio, tem loja e tem carro. O que é que vai acontecer? O calor vai ser de realmente queimar como se você estivesse queimando no inferno, não é mesmo? E o que é que a gente pode fazer para evitar as ilhas de calor? Destruir tudo? Pegar uma retroescavadeira e sair acabando com todas as indústrias? Sim, mas tem uma forma um pouco mais simples, que é basicamente incentivando a plantação. A plantação não, né? Aqui na cidade a gente não planta árvore, a gente pega uma árvore praticamente e coloca lá para ela já pronta, né? Então, criar uma lógica de arborização nesses bairros. Fazer revestimentos nos prédios, como aconteceu aqui em Salvador, tem um exemplo muito bom. Eu vou até mostrar a imagem para vocês, lá do prédio da Secretaria de Sustentabilidade da cidade, a SESES. Deixa eu mostrar aqui para vocês, a SESES Salvador. O que é que acontece? Eles fizeram um prédio muito interessante, com um revestimento todo em arbustos. Olha que coisa linda, em samambaias, na verdade. Então, esse aqui é um dos exemplos que as grandes cidades poderiam adotar para diminuir o efeito das ilhas de calor, além também do incentivo à diminuição do tráfego, né? Do tráfego, da diminuição das indústrias, que a gente sabe que é um pouco difícil de acontecer, mas é isso. O importante não é exatamente pensar em como resolver, mas pensar em como que a gente pode diminuir esses impactos na vida da população e também do próprio ecossistema, né? Porque a gente sabe que tem os animais, tem as plantas, tem os ventos, tem toda uma quantidade de elementos naturais que são afetados por esses distúrbios, digamos assim, climáticos causados por nós seres humanos. Beleza? Espero que vocês tenham gostado da aula. Sei que ficou um pouco longa, mas a vida é assim, ela não é fácil, certo? Espero vocês na próxima aula. Façam mais atividades, confio no potencial de cada um de vocês. E um beijo no coração. Tchau, tchau.